Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, começando sua gloriosa quarta-feira, uma quarta-feira em que o Santos volta a jogar uma competição internacional após 3 anos da última vez. A gente prefere não lembrar o que aconteceu, nem como aquele ano terminou. O Santos estreia na Sul-Americana nesta quarta-feira, 7 horas da noite de Brasília, é claro. Pode se adaptar à sua região, perdão. E 5 horas da tarde lá do Equador, um horário alternativo. Se você está no Equador, um abraço. É às 5 o jogo. E aqui no Brasil, o horário de Brasília é às 7. Se você não sabe, Santos e o glorioso Deportivo Cuenca se enfrentam e o jogo passa na ESPN ou no Disney Plus. Tá aí o serviço para você. É o grupo D da Sul-Americana, no qual o Santos e o Cuenca também encaram São Lourenço e o glorioso Deportivo Recoleta do Paraguai. Eles se enfrentam inclusive também às 7, mesmo horário, abrindo a rodada do grupo D. Recoleta. Mas isso é para depois. Nessa quarta, o Santos enfrenta o Cuenca em Cuenca, uma cidade que tem altitude. O Santos vai jogar na altitude, um pouco mais de 2.500 metros acima do nível do mar, ou seja, vai ter jogador bufando, vai ter jogador usando o tanque de oxigênio à noite. Mas por enquanto não é à noite, esse vídeo está ao ar de manhã. Tem uma diferença aí, você não está bufando sem ar, você está apenas bufando de raiva com a situação atual do Santos. E neste vídeo ainda vamos comentar a matéria do GE, que fala que os jogadores do elenco que estão lá no Equador tiveram uma reunião com a diretoria para cobrar o atraso no direito de imagem. Não deixa de ser no dinheiro do direito de imagem. Isso daqui a pouquinho. Antes eu vou colocar no ar o Marcelo Guevara. E você pergunta, quem é Marcelo Guevara? Eu te respondo. Ele tem um glorioso perfil Nación Deportiva e cobre o Deportivo Cuenca lá no Equador. Então o Marcelo vai falar a possível escalação do Cuenca e a expectativa deles lá na cidade equatoriana para o duelo dessa noite. Saludos Felipe, Deportivo Cuenca recibe este día miércoles a las 17 horas hora Ecuador a Santos, primera fecha de Copa Sudamericana. Acá en la ciudad de Cuenca ha generado mucha expectativa, primero por la expectativa si es que llega o no Neymar, causó mucho revuelo, esperar que el astro brasileño pueda jugar aquí en la ciudad de Cuenca. Luego, Deportivo Cuenca regresa a Copa Sudamericana luego de 8 años, la última vez que se jugó Copa Sudamericana en la ciudad fue en el 2018 y el hincha está ilusionado. Todo el boletaje está acabado para el partido del día miércoles, se vendieron todas las entradas y habrá casa llena para recibir a Santos. Deportivo Cuenca viene de ganar 2-0 en su último partido, este día sábado, de visita ante el Emelec en Guayaquil, un partido complicado. Tuvo 2 bajas, como los 2 laterales derechos, tanto Andrés del Pollo López como Ariel Mosquera estuvieron lesionados y tuvo que jugar Eri Guevara, que es central. A Jorge Celico le resultaron los cambios y en el segundo tiempo pudo anotar los 2 goles que le dieron esta victoria. Venía de 2 empates y 1 derrota en los últimos 3 partidos, pero el día de ayer logró cambiar esta situación y conseguir nuevamente una victoria de visita dentro del campeonato local. Ahora, para este partido, Deportivo Cuenca frente a Santos podrá contar con todo el equipo, podrá contar con el equipo llamado titular, el equipo estelar. Macari no podía jugar acá en la liga porque tenía 5 partidos de suspensión por expulsión, tras una lesión fuerte del jugador de Barcelona. Pero para el partido de Copa Sudamericana está disponible al 100 y podrá recuperar a todos sus jugadores. ¿Cómo puede jugar Deportivo Cuenca para este partido? Facundo Ferrero en la portería, por la derecha Andrés del Pollo López, por la izquierda Jesse Enrique. En el centro de la saga, los 2 argentinos, tanto Santiago Postel como Patricio Bolsen. En la mitad de la cancha, Edison Vega junto a Macari, Lucas Mancinelli y Melvin Díaz. David González, argentino también de 21 años, que ha venido marcando mucha expectativa en el hincha, el jugador distinto, el 10 que genera fútbol en el Deportivo Cuenca. Y adelante, Germán Rivero, que este día sábado también pudo marcar ya su primer gol con Deportivo Cuenca y la ilusión del hincha colorado es que pueda ser el goleador del equipo rojo esta temporada. Olha só, hein? Estou aqui com o copo térmico da Golcase na caixinha, o copo térmico Vibe. Vamos abrir, né? Fazer aquela
Abertura do pacote ao vivaço e tá aqui o belíssimo copo térmico da Golcase que chega na sua casa protegido por este glorioso plástico bolha e que você pode personalizar. Essa versão branca personalizada com Eu Vim de Santos número 10, hein? Que belezinha! Mais um copo térmico para minha coleção da Golcase. Eu gosto muito, uso todo dia aqui em casa e você pode usar também usando o cupom Eu Vim de Santos. Neste mês de abril, a partir de quanto? A partir de quanto? A partir de R$100. O copo para o seu drink do seu clube do coração, que é o Peixão, personalizado a partir de R$100. É só usar o seu cupom de desconto, que no caso é o meu cupom Eu Vim de Santos, lá na Golcase. Olha que beleza! Muito bem, obrigado ao Marcelo Guevara pelas informações. E a gente vai analisar aqui o Cuenca, porque sim, eu fiz o que eu costumo fazer, afinal de contas é meu trabalho, e fui assistir lances do Cuenca. Claro, não assisti jogos completos, mas fui pegar muitos lances. O Campeonato Equatoriano tem um canal no YouTube, Zapping se chama, em que os melhores momentos são bem completos, são longos e tal, diferentemente aqui do Brasil, que estão publicando vídeo de 3 minutos, 4 minutos, lá é de 15 para cima, beleza. Então dá para ter uma ideia legal do quinto colocado após 7 rodadas no Campeonato Equatoriano, o Deportivo Cuenca, que venceu a última partida, como o Marcelo falou, mas não está fazendo uma grande campanha, inclusive vinha de jogos bem complicados, e eu digo complicados porque eu fui assistir as partidas anteriores, e eles jogam, né, num 4-3-3, ou enfim, 4-3-1-2, como queira analisar, eu parei porque eu falei o número certo, mas falei. Variações, mas é o típico 4-3-3, e assim, o que a gente pode analisar e que o Santos pode aproveitar são coisas bem básicas. Eu vou ser bem honesto, o Santos sempre nos decepciona, o que é uma tristeza. Mas assim, especificamente hoje, com todo respeito aos amigos do Cuenca, o jogo é na casa deles e tal, mas meu Deus, cara, não dá, assim, tem que vencer, gente, ainda mais porque aparentemente o Santos vai jogar não com a força máxima, porque 2 caras aí não viajaram, mas com um time de jogadores capazes de serem titulares, né? Cara, o Cuenca é um nível assim muito abaixo do que o Brasil apresenta, e assim, abaixo é time que brigaria pelo rebaixamento aqui, né? Contra o rebaixamento no caso, na Série A, e digo que era o favorito a cair. É um time bem fraco, é um time que tem uma zaga muito espaçada, muito perdida, os jogadores correm de maneira bem perdida mesmo, sabe? Falta o senso de cobertura, falta um bom posicionamento na área. Funciona contra times como o Maricá, em que eles empataram 1-1. O Maricá que tá na Sul-Americana também. Recentemente eles empataram, mas assim, é uma zaga bem espaçada. E uma coisa que me chamou a atenção é a linha de meio campo numa preguiça de voltar, mas numa preguiça. Os caras, os adversários trocando em passe dentro da área. Esse jogo contra o Maricá pra mim foi muito absurdo. Os caras com 8 caras dentro da área e o Cuenca assim, tem 3 lá atrás, tá bom. 8 é um exagero, vai. 6 contra 3, 5 contra 3. E a linha de meio campo do Deportivo Cuenca olhando assim, estão trocando passe dentro da área. Cara, sério, assim, é bem complicado. Mesmo no jogo que eles venceram contra o Emelec teve oportunidades, é um time que deixa muito espaço. Se o Santos for esperto e sair em velocidade, o Cuenca é um time com várias dificuldades de retorno, né, de recomposição, e mesmo dentro da área, similar ao que eu falei contra o Remo. Se você coloca a bola no chão, sai tocando em velocidade, tenta uma inversão para o lado oposto para chegar batendo de primeira nas costas da zaga, tem espaço. Vai além de fundo o Santos. Tem espaço dentro da área, se mexe dentro da área, é um futebol mais lento, é um futebol de um nível bem mais baixo que no Brasil. Dá para o Santos jogar nesse estilo contra o Cuenca e também, curiosamente, dá para jogar no contra-ataque, que é o que eu aposto que o Cuca vai fazer, porque ele deve jogar com o Rony, né, e com até o Moisés, se não for o Moisés, que seja o Lautaro, mas enfim, caras correndo pelo lado. Não é um elogio ao Lautaro, mas parece, né, engraçado depois de domingo. Enfim, você pode correr, que os caras têm uma dificuldade de recomposição, e aí você tem que ter companheiros que voltam, que te acompanhem e também aproveitem essa não volta, né, essa demora em voltar do adversário. Colocar muita gente na área é um caminho para o Santos. E aí a gente passa até para a escalação do Santos. Aliás, não, uma pausa. Também é um time assim que quando é desarmado, até o meio campo ali, se você pressiona a saída de bola, o Cuenca tem sérias dificuldades de recomposição, como eu falei. Se você rouba a bola ali, tem espaço, dá para criar. E aí eu acho que nesse quesito, o Santos, que deve jogar com 2 volantes e meio, né, se for um bom tempo, ou até 3 se for o Arão, pode
pode se favorecer soltar em velocidade para os caras da frente. Eu particularmente jogaria com um meia que saiba controlar o jogo e achar o Rony, achar o Lautaro barra Moisés, enfim, ou até o Barreal se for o caso, aparentemente não vai ser, mas enfim, um jogador de lado que vai ter esse espaço e que seja capaz de inverter o jogo para pegar a defesa desprevenida. Marcar lá em cima e entrar com muita gente na área, para mim, é o caminho contra essa zaga do Cuenca. Bom, o Santos que vai sem Neymar e Gabigol, e aqui a gente precisa pontuar que é lamentável. Eu acabei de derrubar o meu caderno lá para baixo da cama, achei engraçado. Mas aqui não tem corte. E eu lamento, vou pontuar rápido porque não é nenhuma novidade, a gente já sabia. Eu lamento que essa seja a postura de todo, né? Do todo. Do Santos, de permissão. Você pode alegar que o Gabigol tá lesionado, mas assim, se pode jogar no final de semana, precisa ficar fora agora. O Santos tem que levar a sério a Sula. Eu não vou fazer um vídeo específico, como eu fiz nas outras disputas do Santos na Sula, de tem que levar a sério, a gente gostaria de ganhar. Isso é um fato notório e que o Santos, no máximo, vai fingir que não sabe, mas é claro que a torcida quer que o Santos vá longe nessa competição. É uma chance rara do Santos ir longe numa competição. A gente não tem ido longe em competições, né? Então eu lamento muito que o controle de carga aconteça agora, que o Gabigol tenha que fazer um novo procedimento. Lamento muito, mas não vou me alongar nisso porque a minha cara de decepção, inclusive, já diz muito sobre isso. Por outro lado, parece que o Cuca, tirando uma peça ou outra como o Lucas Veríssimo, vai escalar o que tem, né? O Miguelito também não viajou lesionado. Vai escalar o que tem. Então o Rony volta, aparentemente o Luan joga, os dois laterais, o Brazão, até pontuou o Brazão, porque né, jogo fora de casa na Sula é a cara de um técnico que não tá muito afim escalar reserva. Mas não, pelo jeito vai. Deve ir o Gustavinho, o Oliva, parece que tem essa dúvida, Arão um bom tempo, ou quem sabe até poupar o Oliva que tá mais cansado, porque corre, adoidado. Gustavinho é jovem, né, Gustavinho, tá ligado? O Rony voltando é importante, o Tassiano, consequente, não tem, o Gabigol deve ser ele mesmo, e entre Barreal, Lautaro, Moisés, tá bom, é um cara que pode ser titular, é difícil falar isso quando o Lautaro tá na listagem, mas enfim, dentro do que o Santos tem. Meu medo era levar o bonde do João Schmidt, né, o Rincon aparentemente não conseguiu visto, aparentemente não conseguiu visto para entrar no Equador, mas era escalar, sei lá, Zé Rafael, Zé Ivaldo, estrear o coitado Rafael Gonzaga na esquerda, Schmidt, né? Eu tinha esse medo aí, aparentemente não, vai com um time razoavelmente perto do titular. Então, demonstra interesse e assim, é importante lembrar que na Sul-Americana, o primeiro colocado passa de fase, o segundo vai para repescagem, né? Ou para uma fase extra, como queira, contra eliminados da Libertadores. Então assim, tem que passar em primeiro. É muito importante que o Santos passe em primeiro. Primeiro, para continuar uma competição importante. Segundo, para até evitar 2 jogos num time que tem jogador que escolhe não jogar tais partidas. 2 jogos extras no ano. Eu imagino certos jogadores falando, hoje não, hoje eu tô de boa. Isso me incomoda bastante. Então eu acho que o Santos tem um time muito capaz de ganhar do glorioso Cuenca e que o Cuca realmente escalhe um time que beira, né, o principal, porque é muito importante. Dito isso, a gente vai ler então essa matéria aqui, trechinho dessa matéria do GE, que se chama Jogadores do Santos fazem reunião e cobram a diretoria por atrasos em direito de imagem. Reunião ocorreu a pedido dos atletas na terça no Equador. O clube deve 2 meses ao elenco. Que momento para você dever dinheiro, Marcelo Teixeira. Parabéns por suas atitudes. Vamos ler a matéria. Lideranças do elenco do Santos se reuniram com membros da diretoria nesta terça para cobrar explicações sobre atrasos nos pagamentos. O Peixe deve 2 meses de direitos de imagem ao elenco, sendo que o próximo vencimento será no dia 20 desse mês. Faltam 12 dias, tem tempo ainda. O valor relacionado ao salário CLT tem prazo para ser quitado nessa terça. Será que foi quitado? Olha só. A reunião foi realizada a pedido dos jogadores, eles querem entender qual o plano da diretoria para quitar os débitos existentes. Tá. Nesse gênero, nesse tipo de situação, acontece de surgirem as lideranças do elenco. Até a primeira palavra, né, do primeiro parágrafo foi isso. Lideranças do elenco do Santos se reuniram com membros da diretoria. Quais são as lideranças do elenco sem Neymar e Gabigol? E eu não tô duvidando, provavelmente o Veríssimo, é que o Veríssimo chegou outro dia. Quem são? Sem o Rincon não tá lá. Quem são as lideranças do elenco sem esses caras? É uma dúvida genuína. Porque passa a impressão de que o Neymar joga e é capitão, então é a liderança do elenco. O Gabigol é outro salário mais caro, me pareceria ser.
O Veríssimo, ok, mas assim, chegou outro dia, já tem essa influência no restante do elenco. Quem são as lideranças do elenco, de um elenco desfalcado de suas lideranças? Fiquei curioso. Do outro lado, quem são esses diretores? Eu não acredito muito que o presidente tenha viajado. De repente viajou? Não sei, não quero cravar. No voo com o elenco não foi porque ele estava na reunião bizarra de segunda-feira do Conselho. Segunda. E o Santos já tinha viajado diretamente do Rio de Janeiro para lá. Curiosa toda essa situação da reunião. Fica o meu comentário sobre essas ditas lideranças e outro comentário é: você quer ser muito positivo? Sei lá, lembra de 2020 e fala, pô, 2020 já estavam atrasando o salário e o Santos jogava, vai que esse é o segredo, né? Do lado mais sério, quando você paga salários absurdos para jogadores também de futebol absurdo, mas do lado negativo, a tendência é que você deva. Só que eu vou falar uma coisa até complicada pro torcedor. Eu sou um torcedor. O jogador não tem nada com isso. Se o contrato está assinado, ele tem que ser pago. Se o Santos não está pagando, o Santos tem que se virar para isso. Reze só para que eles não façam corpo mole. Eu não estou nem acusando, nem falando que vão fazer. A gente reza, porque a gente sabe que o futebol tem dessas. Pense um pouquinho no torcedor, a gente sofre demais. Muito por causa de vocês, não quero ser o chato, mas... vocês, os jogadores. Mas pensem um pouquinho no torcedor. O Santista está de saco cheio. Vocês estão bem de dinheiro, né? 2 mesinhos de direito de imagem, cobra da diretoria, mas não faz corpo mole, quem sofre é a gente. A diretoria, se vocês fizerem corpo mole, vai dar risada. Quem vai ficar triste somos nós. Não nos deixem tristes, por favor. Dá pra ganhar esse jogo do Cuenca. Tchau.